A partir de agora, programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre. Olá, queridos ouvintes deste programa do Evangelho no Lar, na sua campanha mundial. Que belíssima oportunidade de estarmos reunidos neste encontro fraterno, um encontro de luz, de amor, de fraternidade. E hoje, queridos ouvintes, será um tema muito oportuno para que a gente possa observar a nossa saúde também pelo aspecto espiritual. Hoje nós estamos com uma equipe Padre Olavo de São Paulo, o Laudelino Risso, que é do Paraná. Nós o conhecemos na Mansão do Caminho e hoje estará conosco participando. E o Luiz e eu, aqui em Pigal. Então nós vamos iniciar o programa com o cumprimento dos nossos convidados. Eu estou muito feliz de estarmos juntos mais uma vez para aprimorarmos nossas relações interpessoais, mas também nossas relações interreligiosas. É uma bênção. Por isso eu sou muito grato a Deus, à espiritualidade e a vocês, o casal que está proporcionando esse diálogo. É um momento ímpar e é um momento de nós fazermos leituras mais aprofundadas, diferentes do que mostram a mídia nos dias atuais. E isso, então, é muito bom, porque faz com que nós avancemos no nosso caminho de evolução. Gratidão, quero agradecer. Primeiro tudo, a palavra é agradecer. É dizer graças e bem dizer a Deus. E dizer da minha felicidade e da minha satisfação em estarmos juntos. Olá, uma alegria imensa estar tendo essa oportunidade de estarmos reunidos nessa família cristã para conseguirmos congressar as nossas ideias em harmonia, em fraternidade, em benefício próprio e também em benefício do próximo que nos escuta. Uma imensa honra e uma gratidão imensa pela oportunidade que nos oferece para estarmos juntos nesse momento. É uma satisfação termos a oportunidade de juntos darmos início nesse encontro fraterno, nesse encontro cristão, e que as nossas reflexões possam, de alguma forma, entrar nos lares, favorecer vibrações de fortalecimento, de saúde e de alegria, por que não? Quando nós refletimos sobre a luz do cristianismo, a mensagem consoladora de Jesus, todos nós nos fortalecemos. Nós falaremos sobre saúde e espiritualidade. Nós temos percebido que as literaturas, os estudos, as pesquisas têm se preocupado por que nós atraímos doenças, sofrimentos, dores, se nós temos um corpo físico fortalecido, um corpo físico bom, um sistema fisiológico, orgânico e inteligente que trabalha para o nosso bem. E por que algumas situações nos tiram desta homeostase, que nós falamos na área da saúde, deste equilíbrio interno? A homeostasia orgânica nos múltiplos sistemas fisiológicos que coordenam o nosso corpo físico, desde o sistema nervoso central ao sistema nervoso autônomo, o sistema endócrino e outros, eles regulam as funções da matéria. A matéria procura o seu equilíbrio, mas sabemos que estamos vivendo uma vida física, que apesar da célula
no seu ponto central dela, ter ali a centelha divina através da criação do próprio átomo, por ser uma criação divina, esse átomo, conforme as suas vibrações, através dos elétrons e dos prótons, formando esse campo eletromagnético em torno de cada uma das células, está comandado pela mente. A mente, que utiliza-se dessa grande glândula, que é chamada cérebro, nos faz com que esse sistema mantenha sua harmonia. Porém, muita bibliografia e também estudos científicos nos apresentaram a dualidade de corpo e mente, mantendo a mente e o corpo para um estado de uma saúde plena. Mesmo pensando em uma saúde plena, nós não podemos esquecer os ensinamentos de Jesus, que já em sua época nos apresentava não só uma dualidade, mas de uma maneira tríplice, para podermos refletir a nossa existência, aonde Allan Kardec, nos seus estudos, vem trazer de uma maneira muito mais clara a tríade, que o corpo e a mente são comandados pelo espírito. O espírito imortal, habitante deste corpo físico, é quem realmente faz as suas ligações. Pelo fato de estarmos vivendo em uma vida transitória na matéria, o espírito, no seu trânsito pela carne, vem trazendo algumas dores, vem trazendo múltiplos sofrimentos, mas também alegrias, prazeres, vem trazendo felicidades para a conquista do aperfeiçoamento da sua realidade, que é o espírito imortal. Então, quando pensamos nessa questão de saúde e doença, nós vamos vendo que o termo da espiritualidade vem avançando na academia. Mas não só a espiritualidade, como os sentimentos, a compaixão, a gratidão e outros estudos mais profundos para poder provar a nós essa realidade que a vida vai trazendo um sentido não só material, mas um sentido espiritual. Porque é o espírito quem está comandando uma mente atormentada, da mesma maneira um corpo em sofrimento, um corpo doente. As imunidades e as outras questões físicas sofrem porque exatamente o espírito que habita ainda é um espírito com múltiplas necessidades. Estamos vivendo em um mundo de provas, e um mundo de expiações. E sabemos dessa função cíclica que o corpo físico ainda se padece, como vemos nos dias atuais, nos trazendo alertas para podermos refletir que a vida física ela é passageira, mas não pela pandemia, porque ela é passageira do momento em que nós voltamos ao corpo físico. A morte faz parte da vida. Nesta reflexão devemos justamente trazer o nosso ponto de vista para o espírito imortal. A espiritualidade sendo esse sentimento que nos une para podermos colocar os óculos da espiritualidade para enxergarmos a vida física no plano que realmente vale a pena. Entenderemos dessa forma os sofrimentos, as dores e as doenças, dentro de uma justiça divina, dentro de um Deus perfeito, causa primária de todas as coisas. Dessa forma, conseguiremos entender plenamente a realidade da espiritualidade. Mediante essa colocação do nosso amigo e irmão Risso, nós vamos fazendo a nossa reflexão sobre o que o Divaldo Franco tem dito em uma frase que nós descobrimos que é lá do hebraico, não é? Tudo que vem, vem para o bem. Olhando a justiça divina, se tudo que vem, vem para o bem, nós estamos com os olhos do alto, pensando quanto progresso esses dias não tem trazido para cada um de nós e para a sociedade. O progresso no sentido de olhar para dentro de cada um, mentalizando Sócrates, há mais de 2.400 anos atrás, quando ele disse de conhece a ti mesmo, quando ele fez essa reflexão baseada em outros estudos, e quantas vezes nós estamos procurando pessoas, procurando coisas, quando na verdade o conhecimento, a reflexão e o pensamento está em cada um de nós. Quanto as pessoas se voltam hoje para os seus lares, quanto as pessoas se voltam hoje para Deus, quantas pessoas se voltam hoje
para o seu mundo interior, mediante essa necessidade, essa consolação que é buscada pela religião, esperança, lembrando que nos dias passados nós tivemos aí a comemoração, ou seja, a lembrança do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, onde ele retornou à sua pátria espiritual, esse grande estudioso, esse grande professor que contribuiu muito com a humanidade, com todas as obras que ele escreveu sobre essa continuidade da vida, essa continuidade da esperança que nós temos. Não é, nosso amigo Padre Manuel? Quero contribuir com essa reflexão. Eu gostei muito do tema sugerido, saúde e espiritualidade, espiritualidade e saúde, porque aí nós temos uma visão de homem e uma visão de realidade muito ampla, que é o que nós podemos chamar de visão transpessoal da pessoa. A pessoa é um todo, a pessoa é uma integralidade, a pessoa é uma realidade de várias dimensões. Não dá para separar saúde de espiritualidade, espiritualidade de saúde. Recorro à visão de São Paulo, que para mim é muito profunda. São Paulo diz que nós somos um ser tríplice, um ser de várias dimensões, espírito, alma e corpo. E é interessante que a trilogia paulina começa com espírito, depois vai para a alma e depois vai para corpo. Ele não diz corpo, ele não diz primeiro alma, ele diz primeiro espírito, depois vem alma e depois vem corpo. É só uma lembrança para reforçar da oportunidade e da sensibilidade em trazer essa reflexão para o tempo atual, sobretudo esse tempo odierno que nós vivemos hoje, aqui e agora, né? Saúde e espiritualidade. Então, contribuir também no sentido de trazer o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doenças ou afecções e enfermidade. A saúde é um todo. E isso implica dizer que psicologia interfere na fisiologia e fisiologia interfere na psicologia. Então, corpo sadio é mente sadia e mente sadia é corpo sadio. Há uma relação intrínseca nessas duas coisas e que às vezes nós esquecemos. Mas nós não somos só psicologia, nós não somos só psique no sentido grego da palavra. Nós não somos só corpo, nós não somos só o soma. Nós somos mais do que isso, nós somos espírito. São Tomás de Aquino, ele nos convida a fazer uma leitura intus gere, que significa ler no interior de. Nós carecemos dessa leitura nos tempos de hoje. Ler no interior de. Então, quando nós lemos no interior, o que implica dizer ler no dentro, captar o dentro, e então nós descobrimos que nós somos mais do que psicologia, mais do que fisiologia. Né? Com toda a grandeza que a psicologia possa ter, com toda a grandeza que o soma, que o corpo possa ter. Mas nós não somos só isso, nós somos espíritos. Como diz o padre Pierre Teilhard de Chardin. E espírito fazendo experiências humanas. E não fazendo experiências espirituais. O que implica também dizer que aqui é a escola de aprendizagem. Aqui nós temos que aprender a nos evoluir. E é nessa fala também que eu trago presente Léon Denis. Ele tem uma trilogia que é muito importante. Né? Ele diz saber, crer e querer. A dimensão tríade que ele traz é muito boa. É bom pensar nisso, nesse diálogo de saúde e espiritualidade. Espiritualidade e saúde. Para avançarmos o nosso olhar para além do que nos é dito, para além do que nos é mostrado.
A primeira fala minha é trazer essencialmente o conceito, né, de saúde, da Organização Mundial da Saúde, que fala da integralidade, que fala da totalidade. Nós não somos só corpo, nós não somos só alma, nós não somos só espírito enquanto estamos encarnados. Enquanto estamos encarnados, há uma relação profunda nessas três coisas. Como diz o padre Pierre Teilhard de Chardin, depois de termos feito as experiências humanas, nós voltamos ao nosso estado. A nossa saúde corporal depende dessa compreensão, depende desse toque, depende desse sentir, desse ruminar. Se nós não temos essa ruminação, se nós não levamos em consideração esse olhar mais profundo do homem, a saúde fica comprometida. Então, a visão transpessoal do homem, ela é mais plena, porque ela trabalha com essas dimensões. Ouvindo a respeito da saúde, me lembrava de uma passagem de Jesus, que quantos de nós, quando enfrentamos alguma dificuldade física que nos limite, que nos adoeça, que nos gere alguma dor ou algum sofrimento, não desejamos uma cura daquele sofrimento, sem atentar o porquê que aquele sofrimento bateu a nossa porta aos olhos do nosso espírito. Nós temos a visão para a saúde física, orgânica, queremos a reabilitação rápida e plena. Eu lembro de uma passagem de Jesus que a Amélia Rodrigues também nos apresenta de uma maneira mais detalhada no livro Primícias do Reino, que traz Jesus na casa de Simão, que ele realiza naquele dia e tarde múltiplas curas. Em especial, uma das curas que relata no livro é a cura de Natanael ben Elias, que é o paralítico de Cafarnaum. E naquele dia também trata uma cega, trata um leproso e cura a lepra. Eu fico imaginando que hoje, se temos um contágio com uma gripe, seja ela a gripe H1N1, seja agora o coronavírus, nós às vezes olhamos aqueles que poderiam ser os agentes transmissores e pensamos, meu Deus, fiquem trancados, não transmitam. E eu fico imaginando como será que nós não tratávamos os leprosos naquela época, porque acreditávamos que o vento também fosse responsável pela transmissão e também não queríamos ficar doentes, não queríamos ficar leprosos. Não falo em si para um contato social, mas para refletirmos quão ignorante ainda agimos com relação à saúde física. E no final da tarde, Jesus senta na raiz da árvore, atrás da casa de Pedro, e começa a refletir e chorar. Uma das poucas vezes que Jesus chora depois na entrada de Jerusalém, chora lá no monte Getsemane, mas ali ele estava chorando e Pedro vê ele chorando. E quando se aproxima até com aquele ar de alegria, mestre, choras de alegria. Quantas almas foram salvas, quantas almas pescamos ao reino dos céus? E o mestre responde, eu choro, Pedro, mas choro de tristeza. Mas mestre, então não lhe conheço. Quantas almas salvamos? E Jesus dá um ensinamento que para mim é de uma profundidade muito grande. E diz, Pedro, eu não venho para colocar vinho bom em vasilhame sujo para que há vinagre. Não venho trazer remendo novo para trapo velho. Venho para trazer a cura real. E que cura seria essa? Jesus continua dizendo, Pedro, eu vejo o paralítico que foi curado na tarde de hoje. Ele está no bar bebendo, dizendo que vai agora gozar dos prazeres da carne, até não mais sentir as suas pernas. Aquele leproso está em cama de meretriz, mostrando o seu tórax, que antes estava deformado, dizendo a ela, veja, era virado em lepomas, feridas purulentas. O Cristo me curou, e agora gozarei de todos os prazeres. Eu vejo a cega que agora vê, mas jura vingança a todos aqueles que haviam lhe tratado mal durante o período da escuridão. Eu venho para apresentar a cura real. Depois,
tanto Amélia quanto Humberto de Campos no livro do Boa Nova, mas especialmente também Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento, nos apresenta que de todas as pessoas que foram curadas por Jesus, muito poucas foram as que foram curadas verdadeiramente através dos olhos do Espírito. Maria Madalena foi uma delas, que não vinha apresentando nenhum tipo de lepra física, mas quando aquele que parou ela no caminho, enquanto ela estava com o senador Próculo, aquele leproso que interrompeu a sua carruagem, que depois veio informar que Jesus estava na casa de Pedro, ela fala a ele: se encontrares o teu Messias curar a tua lepra, venha me dizer, para que ele também venha curar a lepra da minha alma. Maria Madalena sofria múltiplos tormentos. Não eram só tormentos físicos da sua melancolia e depressão, mas os sofrimentos que foram curados, porque ela decidiu seguir um novo caminho após o encontro com o Mestre. Zaqueu, aquele que teve a visita de Jesus, considerado o rico de humildade, também foi curado, porque a partir do momento que Jesus invade o seu aposento, já não há mais o orgulho ou o egoísmo. Ele sai dali e não consegue mais ser o mesmo. Ele vai e começa a servir ao próximo. Mas Joana nos traz, dos 10 leprosos, um voltou, mas mesmo esse que voltou não teve mudança direta à sua conduta. Após a cura, Jesus dizia: vá e não voltes a pecar, para que algo ainda mais grave não venha lhe acontecer. Nos deixando claro que o corpo físico vai perder a sua saúde para que o espírito possa mudar a sua condução, mudar o rumo daquela existência. Porque se a dor bate à porta, é para nos ensinar algo. Veja, se eu estou em um sentido, ou eu gravito perante essa unidade divina e me afasto um pouco dela, o meu corpo físico vai fazer com que esse campo eletromagnético sopra. Da mesma forma, se pegamos de uma área transpessoal, como tão bem nos apresentou o Padre Olavo, nessa transpessoal aonde todos os símbolos da minha inconsciência, seja ela pessoal ou coletiva, de todos os símbolos oníricos que podem vir através dos meus sonhos ou das minhas reflexões, se eu não atentar a essa patologia ou a essa dor, eu tento, de repente, passar, mas é uma pequena tristeza, um sentimento, uma melancolia ou algo que venha interferir nos meus passos. Eu não dou atenção. Aquela mensagem que veio à minha consciência, que o meu ego não teve a coragem ou o esforço para decifrar essa mensagem ela volta ao meu subconsciente e depois ao inconsciente. E quando vai bater de novo na porta da consciência, ela não vai bater apenas com um símbolo, ela vai bater através das múltiplas patologias que nós conhecemos como patologias psicossomáticas, ou seja, a psique somatizando um corpo físico e fazendo o corpo físico padecer por uma emoção que não foi devidamente equilibrada através de um raciocínio, através de uma meditação e um equilíbrio dessas emoções perante a minha conduta. Acredito que quando nós começarmos a refletir através de uma existência, a considerar que a saúde plena não é só a saúde do corpo, mas a saúde do espírito, começaremos a dedicar tempo à nossa vida transpessoal, tempo a refletirmos o porquê estamos passando por aquele sofrimento, por aquela angústia, mas analisando o que sentimos. Quando nos falaram a respeito de Sócrates, a respeito desse autoconhecimento, nos trazendo exatamente que devemos começar essa análise. Santo Agostinho também nos apresenta no Livro dos Espíritos. Mas vivemos, acreditamos, mas quantos de nós realmente aplicamos isso no nosso dia a dia? Porque o Evangelho de Jesus começa a ter sentido a partir do momento que eu começo a aplicá-lo em minha existência. Porque se eu não aplico, para mim ainda é uma palavra vazia. Eu acabo entendendo a letra, mas não vivifico o espírito, porque o espírito é aplicar na minha existência, vencer as minhas limitações, através das palavras que Jesus nos trouxe. Muito interessante, não é, queridos ouvintes, que vocês estão aqui conosco neste momento, falando da saúde física,
da saúde espiritual. Nós estamos sendo convidados nessa nova etapa da nossa vida, nesse novo ciclo, a entender mais sobre o que se passa internamente conosco, 24 horas por dia, como que nós estamos cuidando deste corpo físico e espiritual. As religiões estão buscando ajudar o ser humano a se entender neste aspecto, não é, Padre? Para que nós possamos ser seres melhores na prática do Evangelho, porque se eu não tiver um corpo físico saudável, como eu tenho consciência para entender a mensagem do Evangelho? Se a religião tiver a sutileza que tem o movimento espírita na sua concepção religiosa e de religião, então poderá ajudar o homem. Com isso, eu não estou querendo dizer que o movimento espírita tem uma concepção de religião perfeita. Eu quero apenas dizer que aí, nesse movimento, há algo que as outras religiões estão esquecendo. Às vezes, nós desenvolvemos em nós uma religião do eu, não uma religião natural. Às vezes, nós desenvolvemos uma espiritualidade medíocre, pobre, sem alma, sem espírito. O que eu quero dizer com isso? Pode ser estranho, não é? Um padre católico falando dessa forma. Mas eu tenho dito que eu sou um espírito e uma alma, e eu gosto de ser livre, de pensar. Mas, antes de tudo, eu sou alma. Eu sou espírito. Como espírito, eu gosto de conservar a minha liberdade, o meu ato de filosofar. Embora que esse ato de filosofar, muitas vezes, possa ir de encontro à minha experiência religiosa na atualidade, que é minha tradição católica, que eu respeito e faço uma profunda reverência a grandes valores, a grandes dádivas, a grandes tesouros na minha experiência religiosa. Se a religião me ajuda a ser gente, a ser humano, então essa religião, ela é boa. E posso até dizer, é a melhor que existe na crosta terrestre. Mas o contrário, não. Então a fala inicial da senhora precisa ser levada em consideração um pouquinho isto. Temos uma religião hoje muito preocupada com o poder, com as coisas materiais. Temos uma religião do dinheiro, que estão mais preocupados com igrejas cheias, com igrejas lotadas de corpos, mas não de alma, não de espírito. O corpo desce à sepultura, o espírito não, a alma não, a alma eleva-se, a alma volta para o mundo espiritual, volta para as moradas santas, ou se dirige para outros lugares de acordo com o seu estado psíquico, mental, espiritual. A nossa tradição católica tem a sua divina liturgia, e eu estudei essa dimensão. É uma pena que a nossa liturgia católica não seja levada a séria pela alma como instrumento terapêutico para a evolução da alma e do espírito. É uma pena que os sacramentos tenham se tornado o que nós assistimos hoje, uma materialização. Por isso é uma tristeza um religioso materialista. A liturgia da igreja nos sugere uma leitura avassaladora, que é a do profeta Daniel. Aí traz o evento de Sidraque, Misaque e Abdenago, que são os 3 jovens que foram presos e que estão prestes a serem jogados na fornalha, serão martirizados. E o rei joga os 3, Sidraque, Misaque e Abdenago, na fornalha. E é impressionante o que esses 3 jovens dizem antes de entrar na fogueira. Eu vou ler textualmente o texto. Eles falam: não há necessidade de te responder sobre isso, sobre a dimensão se Deus ia libertá-los ou não da fornalha. E aí vem a fala dos 3. Se o nosso Deus
a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó Rei. Se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó Rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Aqui está o desenho, o ícone de uma religião verdadeira. Uma religião que não exige de Deus absolutamente nada. Nem no momento da dor e nem no momento do sofrimento. Esses 3 jovens compreendem em profundeza o que está ocorrendo com eles. Eles não pedem a intervenção divina. A única intervenção divina que eles desejam é ter força e coragem e confiança e abandono inabalável nas mãos de Deus, porque tudo está sob o comando de Deus. É nesse contexto que eu trago a brilhante lição que nos dá Joana de Ângeles no 16º volume, é o último volume da série psicológica. Agradecer a Deus pelos bens que Ele nos dá. Mesmo aqueles bens que nós não recebemos, mesmo aqueles bens que nós não vemos, nós não sentimos, nós não tocamos, porque a nossa incapacidade é tão grande que nós não percebemos, muitas vezes, os bens que Ele nos dá. Mas muitas vezes nós percebemos, agradecemos. Agradecemos os bens visíveis e os invisíveis. E depois ela avança para uma segunda dimensão, agradecer a Deus o mal que nos ocorre. Agradecer a Deus o mal que não nos ocorre. Porque se o mal não ocorreu, é porque não era bom, não era importante para nós. Nada serviria para a nossa evolução, para o nosso processo de ascensão. Agradecer a Deus pelos males que nos ocorrem. Porque se eles nos ocorrem, é porque estes males são importantes para nós. De alguma forma, misteriosamente, como diz São Paulo, Deus escreve uma carta em nós. E essa carta, muitas vezes, é misteriosa, porque nós não temos o controle de tudo. Deus se manifesta e, ao mesmo tempo, se retrai, para que nós não tenhamos o controle. Mas se Deus permite que isso ocorra, é porque isso vai nos ajudar no nosso processo de burilamento, de conversão profunda, e isso exige de nós disciplina, repetindo as palavras do Espírito Emmanuel. Falando uma linguagem mais humana, mais de acordo com as ciências, sobretudo de Augusto Cury, aqui no Brasil, é preciso gerenciar nossos sentimentos, emoções, pensamentos, palavras e ações. A saúde depende disso. A espiritualidade nos ajuda a ver esse processo, se for uma espiritualidade sadia. Por isso, o tema de hoje, que é saúde e espiritualidade, também traz no seu bojo, também traz na sua alma a dimensão da religião e a dimensão da religiosidade. São duas coisas distintas uma da outra. Precisamos estar atentos, como almas, como espíritos, como corpo, a essa realidade. Não é? O Dalai Lama, alguém perguntou para ele qual é a melhor religião. E ele responde, a melhor religião é aquela que nos faz ser mais pessoas, mais humanos. E eu termino essa minha intervenção lembrando de São Irineu. A glória de Deus é a glória do homem. E a glória do homem é a glória de Deus. Se não tiver essa relação generosa, essa relação sem interesses, o papel da religião é ligar-nos a Deus. E muitas vezes essa ligação ela é feita de modo indevido, porque exige de Deus aquilo que Deus pode dar, mas não é possível dar, porque isto não nos ajuda no nosso processo de evolução. Conversei com meu irmão, ele estava choroso, porque ele está com problema nas pernas e pensa que está com câncer. E com isso vem a proximidade
da experiência do morrer. Então ele está rezando muito. Lembrei o meu irmão dos desatinos dele do passado. Ele introjetou no corpo materiais químicos que não devem ser injertados. E agora o corpo está respondendo àquele desatino mental, aquele desatino espiritual de antes, o corpo agora está respondendo. Se eu não tomar cuidado, eu posso travar uma relação com Deus nesse momento de exigência que Deus me cure de um desatino que eu fiz, de um desatino que eu sou responsável. Se eu desenvolvo essa espécie de relação com Deus, se eu desenvolvo essa religião ela não é uma religião bondosa, terna. Ela está exigindo de Deus. Por isso, a contribuição desses 3 jovens, Sidraque, Misaque, Abdenago, é avassalador para nós, homens religiosos, para desenvolvermos uma relação com Deus mais amorosa, mais terna, e não menos racional, e não menos inteligente. A fé exige a razão, e a razão exige a fé. Nós não podemos esquecer dessas relações. Dessas reflexões do querido amigo Padre Olavo, do irmão e amigo Risso, laços fraternos nos unem, que superam as distâncias físicas com o apoio da tecnologia. O Risso falando da descrição da vida de Jesus, e daquelas pessoas que foram por ele curadas fisicamente, mas que não fizeram alguma reflexão do que aquilo significaria para a sua vida dali por diante. O nosso irmão, amigo, Padre Olavo, falando da descrição da importância da religião, assim como isso disse, no nosso dia a dia e da prática, desse sentimento religar em que Emmanuel diz que é religar o homem ao Criador. Tudo que vem para o bem. Quando Joana de Ângeles fala da vida plena, tão bem citada aqui pelo nosso amigo Padre Olavo, tão bem citada nas descrições do Risso, sobre o que nós temos hoje e enfrentar com a religião que seja consolação. Então, a função da religião fundamental é de redenção para que nós possamos ser melhor, como diz Santo Agostinho, hoje do que fomos ontem, para que nós possamos encontrar na religião a consolação da esperança maior no dia que virá, sabendo que tudo que vem de Deus é bom. Avaliando a fala do nosso querido Olavo, me leva à reflexão da importância de religar, dessa religião que a Kardec faz no seu discurso em dezembro de 1868. A religião realmente, sem uma fé racional, ela acaba sendo perigosa porque acaba sendo dominadora, seja ela em qual for. Aquela passagem que lembrou do nosso querido irmão Divaldo, que é preferível, então, um ateu caridoso do que um religioso hipócrita. Criarmos dentro de nós esse exemplo, porque a religião vai começar a ter o verdadeiro sentido quando despertar no indivíduo o sentimento da religiosidade. Há um laço entre eu e o Criador. Eu me sinto filho de Deus. E esse laço criado através desse sentimento, a religião que eu faça, é uma religião que me faz amar a Deus, me faz me transformar em uma pessoa melhor. Ou seja, é uma religião que dá um significado, um sentido à minha vida para que eu me transforme em um homem melhor. Eu começo a viver sobre as luzes da espiritualidade. Eu começo a querer a saúde integral, não a saúde só do corpo físico, mas essa integralidade. Quando Jesus nos afirmava, se o teu olho for motivo de queda, arrancai-o. Se algum membro for motivo de queda, arranca. É preferível que você siga a jornada sem aquele membro e não te permita a queda do espírito. Ou seja, o corpo físico, ele é mero instrumento para que o nosso espírito possa sair dessa viagem aperfeiçoada. Sofreremos, mas também poderemos dar belas risadas. Podemos conviver de uma maneira fraterna. Podemos sair daqui fazendo a nossa jornada conscientes
fazendo com que ela realmente tenha valido a pena. Como o convívio fraternal que temos hoje, interreligioso, de almas amigas, tirando um broche de um processo de religião ou vigas que sustentam, diferenciando, estamos todos inseridos no mesmo psiquismo divino, somos filhos do mesmo Pai. Eu acredito que esse instrumento que nos liga ao Pai é o sentimento de religiosidade que cada um de nós estamos construindo em nossa vida. Pela oportunidade, a minha gratidão, uma alegria estarmos juntos. Nesses pensamentos que vocês colocaram, a explicação da saúde e espiritualidade, me veio também algumas reflexões. Na nossa saúde física, a gente tem acesso, não é? Percebe, a dor fala conosco. Então, se tem algum sintoma, algum sinal, consegue expressar e fazer algo por ela. Na questão da saúde espiritual, como que nós podemos entender a nossa saúde interna se nós não conseguimos ver nossas células lá dentro, né? Nós temos um corpo quântico, né? Vamos dizer assim, de uma inteligência que por si só trabalha sem os nossos comandos, né? De uma forma livre. E o nosso sistema nervoso, o nosso sistema mental, cerebral, reflete aquilo que nós emanamos, sentimos, a forma como nós comportamos. Cada vez mais eu acredito, e eu sou também curiosa, vamos dizer assim, como nós conseguimos ter essa saúde mais espiritual. Se nós somos espírito, por que nós temos dificuldade de olhar, avançar nesse processo além do meu corpo? Entender, respeitar o funcionamento do meu corpo, o meu limite, entender essa saúde espiritual. Nos conhecer, quem eu sou, me aceitar, se perdoar. Então, usar do Evangelho como a nossa bula, não é? Quando nós compramos um medicamento, nós abrimos a bula, para que aquilo serve. Então, o Evangelho é este medicamento poderoso para que nós possamos descobrir essa saúde espiritual. Não só essa saúde física, despertar e buscar a medicina do Evangelho, a medicina espiritual. A questão que a senhora nos trouxe pode ser levar em consideração a ética do cuidado conosco mesmo. Cuidar. E aí, nesse sentido, nessa perspectiva, eu penso que é importante a prática da prece, a prática da oração, do diálogo com Deus, um diálogo desinteressado, um diálogo onde o interesse deveria ser ouvi-lo, ouvir o que ele tem para nos dizer. Teresa de Ávila diz que a oração é um trato de amizade com aquele que nos ama, porque esse conceito passa por cima das fórmulas, ou se não passa por cima das fórmulas, as coloca um pouquinho de lado, ou então convida que nós façamos as fórmulas com amor, com ternura, com amizade, porque esse diálogo é, antes de tudo, um diálogo de amizade entre nós e Deus, Deus e nós. Também Irmã Dulce disse que a prece é o ar que nós respiramos, porque a Irmã Dulce, nós temos a visão dela de uma mulher só na dimensão social, mas ela também era uma grande filósofa. Então ela diz que a oração é o ar que nós respiramos, e nós precisamos desse ar. E Joana de Ângeles diz que a oração é a terapia das terapias. Nós precisamos redescobrir o poder curativo, terapêutico da prece. Dentro da ética do cuidado, para despertar em nós essa saúde corporal, essa saúde somática, essa saúde mental, essa saúde espiritual, eu penso que a oração é algo que deve estar na primeira linha e na última linha, porque a prece, ela é estação, ela não é o roteiro
da existência. Ela é a estação para repor as energias. O segundo elemento do cuidado ético, moral conosco, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano. Como estudioso da arte de rezar e de celebrar na minha tradição, há uma tríplice lei que é muito esquecida dentro de nós católicos, em nossa prática religiosa e espiritual celebrativa. Lex orante, lex credente e lex vivente. É uma coisa só. O testemunho de vida não pode estar desvinculado com aquilo que creio. Aquilo que creio não deve estar desvinculado com aquilo que vivo, com aquilo que celebro. Há uma relação. É uma pena que isso não é bem compreendido. Na 13ª obra de Carl Jung, ele trabalha a dimensão terapêutica da missa. Requer disposições da mente, da alma, para que a missa seja terapêutica. Tudo isto é instrumento para o testemunho de vida. Então, na ética do cuidado, o segundo elemento que eu quero trazer presente é o nosso testemunho, a nossa vivência, o nosso cotidiano, o nosso exemplo, o que implica em dizer, o que creio deve ser aquilo que vivo, e aquilo que vivo deve ser aquilo que creio, o que celebro, o que rezo, deve ser aquilo que creio e que vivo. Quando Joana de Ângeles diz que a prece é a terapia das terapias, Teresa de Ávila é um trato de amizade com Deus, e Irmã Dulce é o ar que respiramos, está implícito isto. Trabalhar a vivência, ser pessoas boas, cultivar o bem na mente. Psicologia muda fisiologia e fisiologia muda psicologia. Essas duas coisas estão interligadas. Então, testemunho de vida. Uma honra verdadeira estarmos juntos para as reflexões em torno do Evangelho de Jesus, para a saúde e a espiritualidade. Falamos a respeito da religiosidade, falamos a respeito especialmente do nosso compromisso individual e intransferível perante a vida. A vida vai tomar o caminho que nós escolhemos que ela vá. Se nós não escolhemos um caminho que nos faça mover, a irmã dor nos empurra às vezes ralando o joelho, mas nos fazendo dar um passo à frente. Que possamos estar despertos, atentos, como Jesus havia nos informado, atentai, vigiai e orai. Que possamos manter o sentimento vibrante da prece, do pensamento positivo, por mais que o barco esteja chacoalhando, como chacoalhou já tantas vezes em nossa história, que nós possamos ter a certeza que Deus está no comando, Jesus está no leme, que nós possamos ter a nossa fé concreta na razão racional daquela fé que sustenta em qualquer época da humanidade, mesmo nos dias tortuosos, bem como nos dias felizes. Que possamos manter os nossos pensamentos unidos em fé, conclamando a nossa gratidão por tudo que a vida nos oferece. Que possamos olhar a vida nos olhos do Espírito e ver quanta coisa boa vem acontecendo nos nossos dias. Mantenhamos unidos a oportunidade do trabalho em serviço ao próximo, a nossa gratidão, e que possamos, de alguma maneira, estimularmos o exemplo em outros. Não que nós mesmos sejamos algum tipo de exemplo, mas que aquele que nos escuta possa identificar que ele pode ser um exemplo daquele que vive o que acredita e que pode levar, através desse exemplo, a grande mudança social que todos nós almejamos, através do sentimento da religiosidade. Escolhi a doutrina espírita, o amigo Olavo escolheu a católica, e quantos outros podem ter escolhido um deísmo de Sócrates, ou seja, a religião que Sócrates tinha, a trazer que a crença em Deus, fazendo a sua realidade dos passos que seguia na sua vida. Pela oportunidade, nossa gratidão profunda e que possamos manter-nos em paz. Muito obrigado. Recordo aqui uma frase de André Luiz: o homem retarda, porém a lei o impulsiona.
E outra frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo: os mártires do cristianismo, ébrios de esperança, desciam ao circo. Que a esperança e que a vontade de praticar no nosso dia a dia exerça as nossas rotinas, como disse nosso amigo Padre Olavo, que a nossa prece seja a ação no nosso dia a dia. Agradecido pela oportunidade de encontrar esses irmãos, Risso, Padre Olavo, o irmão Manuel, que está conosco também, ouvindo lá da Espanha. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a Sapientia Patris, que misteriosamente nos uniu no princípio e nos brindou com esse diálogo fraterno, esse diálogo terno e amoroso entre nós, irmãos. Dalai Lama, na sua obra Para Além da Religião, ele diz que quando um astronauta observa de lá para cá, vê apenas uma porção. E a partir daí ele diz: é isso que somos. Somos a humanidade. Somos todos iguais, embora com as nossas diferenças. Há motivos para pensarmos e repensarmos nossas atitudes, nossos pensamentos. A nós cabe crer, a nós cabe querer compreender, desenvolver um conhecimento que nos possibilite olhar por dentro, repetindo a tríade de Leon Denis: saber, crer e querer. Que Deus então nos abençoe, nos possibilite, nos dá força, nos dá ânimo, um verdadeiro caminho de beleza. Que vocês se apeguem em Deus, na generosidade e na ternura. Que Deus a todos nos abençoe. Termino muito feliz, muito satisfeito de tê-lo ouvido, de ter partilhado e contribuído com a minha humilde participação. Gratidão, Padre. Eu vou encerrar o nosso programa também na mensagem do livro Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Esse corpo sutil existe em nós no estado permanente. Serve de molde ao nosso corpo espiritual. Não é o organismo material que constitui a personalidade, mas sim o homem interior, o ser psíquico. A noção do bem cravada em nossas consciências, que prova a origem espiritual. É da consciência das almas, dos pensamentos, dos trabalhos, dos nossos exemplos, sacrifícios que brotam a nossa luz, que podem nos guiar na humanidade, no caminho do bem. Queridos ouvintes, gratidão por este programa, por essas mensagens de luz, de sabedoria, de fundamental importância para que a gente possa empenhar no nosso dia a dia. Experiências, talentos, não é? Para que a gente possa ter essa saúde tão desejada para constituir uma estética espiritual mais bela. Em Jesus, acolher o Evangelho. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade. Você ouviu o programa Campanha Mundial do Evangelho no Lar. Maria Compre.